Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou falar com vocês a respeito de como as escrituras podem ser ensinadas, tá? É claro que existem diversas formas e formatos, tá? Eu quero trazer aqui 4 formas diferentes, tá? Formas que julgo serem interessantes, porém perigosas. E vou trazer um pouquinho, né, desse detalhe para vocês, ok? Bom, vamos lá então. Existem, né, diversas formas de como você expressar o conhecimento das Escrituras, seja num culto, escola bíblica, numa reunião de estudo bíblico, enfim, tá? Lembrando que cada forma de ensino ele coopera de uma forma diferente. Então, às vezes, um formato que eu vou trazer aqui pode ser bom para um ponto de pregação, por exemplo, diferentemente de um outro lugar que há necessidade de um certo aprofundamento, como uma escola bíblica, tá? Então, tudo depende do teu contexto, como você quer expressar, ok? Vamos lá então, pessoal. O primeiro formato que eu quero trazer para vocês, tá? Eu quero chamá-lo de histórico, tá? Ou a exposição da história bíblica, tá? Esse método consiste em ensinar sobre os estatutos, tá? Através da leitura e da interpretação das histórias da Bíblia. Então, seja um pastor ou um pregador, ele faz a leitura do texto bíblico, tá? E a partir dessa leitura ele destaca alguns pontos a serem levados em consideração ou que ele julga importante, trazendo uma moral para a igreja, tá? E essa é a estratégia, assim, vamos dizer, mais utilizada, né? O formato mais utilizado, porque de certa maneira ele também é o mais prático. Então, se você é pego desprevenido ali para trazer uma mensagem para a igreja, normalmente as pessoas trazem esse tipo de mensagem. Faz a leitura das escrituras, a partir dessa leitura levanta 3, 4 pontos importantes citados na sua leitura, e a partir desses pontos você cria ali uma lição, uma moral, né? Uma aplicação, tá? Cristã para as pessoas, para os seus ouvintes, para a sua igreja ou para o seu estudo bíblico, enfim. É interessante, porém é uma faca de dois gumes, tá? Por quê? Vamos primeiro começar pelo ponto positivo. O ponto positivo, tá, dessa prática é o fato do pregador experiente construir rapidamente uma mensagem. É o que eu falei anteriormente. Se a pessoa está desprevenida, precisa trazer uma mensagem de conforto, uma mensagem para edificação da igreja, enfim, ele já tem normalmente alguns esboços, né? E partindo de uma leitura ou algo que ele já leu recentemente numa devocional, ele consegue levantar alguns pontos interessantes. Parte negativa é de que esse é o método mais utilizado pelos falsos mestres, por pessoas manipuladoras. Por quê? Porque a interpretação ela pode ser errônea diante de um texto que é verdadeiro. Então ele pega as escrituras, ele traz um versículo isolado, né, ou uma perícope inteira, e começa a trazer aplicações que não têm relação alguma com o que o autor quis dizer com aquele texto, tá? Ele pega basicamente um texto e tira desse contexto que ele deveria ser empregado e coloca num contexto em que ele acha que deveria ser empregado, tá? Para alcançar determinados objetivos. Essa teologia da prosperidade, por exemplo, tá, é uma das campeãs em fazer isso. Ela pega textos isolados de diversos lugares, tá, e traz uma aplicação atualizada, né, de um contexto em que eles estão vivendo ali hoje, para de alguma forma adquirir mais recursos para a igreja. Então é interessante esse método, porém um pouco perigoso. O segundo método que eu quero trazer para vocês aqui é o metodológico, é o formato metodológico. O que é esse formato?
ele não é aquele que interpreta as escrituras para as pessoas, mas é aquele que ensina as pessoas a interpretar as escrituras. Então, ao invés de você entregar um peixe pronto para a pessoa, você dá uma varinha e ensina ela a pescar. Ensina ela a buscar da fonte. Quais são as fontes interessantes que ela deve buscar? Ok? Esse se provou ser um dos métodos mais firmes, mais fundamentados, o que dura mais, né? O que garante uma qualidade teológica nas pessoas, porque as pessoas não ficam dependendo dos pregadores, dependendo dos pastores, dos mestres, para se alimentar da palavra, para entender o que a palavra está querendo dizer, mas elas conseguem, com as ferramentas corretas, quando dadas de forma adequada, interpretar as escrituras, tá? Sem a necessidade de ter alguém indicando ou às vezes trazendo um viés errôneo para determinados contextos das escrituras. Então, julgo eu ser um dos mais interessantes. É claro que, assim como o primeiro, esse também pode ser deturpado, né, dado que você pode orientar a pessoa a ler livros que não trazem, tá, uma interpretação correta das escrituras, trazem algo um pouco mais com um viés um pouquinho fora, tá, do que as escrituras dizem. Não quero entrar agora na parte hermenêutica, mas é importante que você, que é pastor, você que é líder, ensine a igreja a ler e a interpretar as escrituras. Okay? É importante que eles saibam, para que eles possam fugir das doutrinas falsas, fugir dos falsos mestres. Nós temos muitos hoje. Na internet, em qualquer lugar ali, tem sempre algum coachzinho que quer influenciar pessoas. Temos aí um terceiro método, tá? O terceiro método é o método sistemático, tá? Muito conhecido aí por uma teologia sistemática, onde ele aborda temas importantes da fé. Por exemplo, pessoas neófitas, novos convertidos, são pessoas que vale ter ali um estudo bíblico de forma mais sistemática, para que com eles seja estudado a salvação, seja estudado o batismo, a santidade, igreja, enfim, em diversos temas que a sistemática, a teologia sistemática traz para nós, e ela tem uma peculiaridade que ela traz um certo aprofundamento com umas ênfases bíblicas bem interessantes. Então ele traz versículos de vários livros que confirmam, tá, o porquê da salvação, o porquê da fé, né, porque nós devemos buscar a santidade em Deus. Então, esse método sistemático ele é interessante. É claro que, como eu disse anteriormente, depende muito do contexto em que você está. Não adianta você pegar um método desse, onde há um nível de profundidade muito grande, e colocar num culto de domingo, tá? Você vai ter, as pessoas vão perder atenção, você vai perder pessoas no meio do caminho, tá? Então, esses métodos eles precisam ser empregados da forma correta, no momento correto. E o quarto e último método, tá? Um dos mais importantes, que é o método prático, tá? Que é onde você coloca a mão na massa, tá? Então, quando nós falamos de cristianismo, tá, nós estamos falando não só da teoria, daquilo que você ouve quando vai à igreja, quando vai aos estudos, às células, enfim, tá, mas é aquilo que você pratica também, tá? Então, de que adianta você ouvir sobre piedade se você não pratica a piedade, tá? Então, de que adianta você conhecer de cor, saber quais são os dons do Espírito Santo, os frutos do Espírito, se você não tem os frutos, ou não busca os frutos do Espírito em você, se você não se relaciona com Deus a ponto de você ser semelhante, tá, a Deus, ao ter o caráter dele. Então é importante ter a prática, tá? A teoria ela vai nos preparar, tá, para que nós possamos viver de forma prática o cristianismo, tá, como estilo de vida, tá? A prática, apesar de ser um método, né,
esse método prático, né? De não verbalizar, ou seja, que menos verbaliza. Tá? Nos outros 3 métodos você vai ter que juntar o pessoal e falar. Nesse método quarto, do prático, você verbaliza menos, mas você pratica mais. Então, melhor do que falar sobre oferta é você ofertar. Melhor do que falar sobre santidade é você buscar a santidade e as pessoas veem que você está buscando. Não no sentido de você se engrandecer pela busca da santidade ou se engrandecer por dar oferta, tá? Mas sim de você ser um exemplo, das pessoas verem que Cristo está em você, que o Espírito Santo habita em você. Tá? De que o que você estuda, o que você lê, o que você pesquisa, tá? Não é só algo intelectual, mas é algo físico, é algo que faz parte do teu caráter, da tua personalidade, daquilo que você busca intensamente dentro de você, ok? Bom, pessoal, esses são os 4 principais métodos, assim, vamos assim dizer, né, que podem ser apresentadas às Escrituras. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários o que você acha. Tem aqui também no meu site renato-braga.com tudo isso no formato texto para que você possa ler ali, pensar melhor, tá? Qualquer coisa nos falamos. Um forte abraço e até o próximo vídeo.